O Dior começa a conversa dizendo: "E aí, linda, qual o seu nome?" Mas ela diz que não tem nome. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que disse que não tem nome. Ele pergunta se ela não tem nome e ela diz que não. Ele pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele, mas ela simplesmente dá tchau pra ele. Ele fala: "Caramba, também não precisava ser tão rude." Ele fala que vai entrar no carro e que ele quer ver o que vai acontecer. Ele diz que ela já está voltando e que isso diz muito sobre ela. Ele pede para a galera se inscrever no canal e deixar o like. Ele pede com licença e ela pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim, que esse carro é dele e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se ela pode ir com ele e ele pergunta ir para onde. Ela fala que vai para onde ele for e ele pergunta por quê. Ela fala que eles podem fazer compras e ele pergunta: fazer compras? Ela fala que ela sabe que ele gostou dela, mas ele fala que não sabe se ele realmente gostou dela. Ela diz que ainda há pouco ele tentou falar com ela, ele fala que é verdade, mas que ela não passou uma boa impressão. Ela pergunta por que ela não passou uma boa impressão e diz que ela estava estressada. Ele fala que nem sabe se ele deveria ter aberto a janela para ela. Ela pede para ele abrir a outra janela e ele pede para ela esperar. Ele fala que ela não pode estar falando sério e que ele nem deveria estar falando com ela. Mas em seguida diz que vai abrir a janela. Ele pergunta e aí e também pergunta por que ela voltou. Ela pede para eles recomeçarem, ele fala que eles podem tentar. Ela diz oi para ele e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Nani, ele pergunta Anne, mas ela diz que o nome dela é Nani. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Los Angeles. Ela também pergunta da onde ele é e ele fala que ele é dali mesmo de Miami. Ela o convida para as compras e ele pergunta fazer compras e diz que não está gostando disso. Ele fala que ela nem sequer sabe o nome dele e já está falando em fazer compras. Ele fala que ele perguntou o nome dela e pergunta por que ela também não perguntou o nome dele. E mais uma vez ela diz que não estava tendo um dia muito bom. Ele fala que ela também não estava interessada. Ela fala que além disso ela estava no telefone, mas ele fala que não pareceu que ela estivesse interessada nele. Ela fala que está interessada nele e ele pergunta se ela está e ela diz que está. Ele pergunta se ela sabe o nome dele e fala que isso não está parecendo verdade. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Dior. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que é um prazer conhecê-lo também. Ele fala que precisa fazer uma pergunta e pergunta por que ela voltou. Ela fala que depois ficou pensando: sabe de uma coisa, eu acho que eu vou voltar lá e vou dar uma chance pra ele. Ele pergunta se ela está dando uma chance pra ele e ela fala que ele é bonito e diz por que não. Ele pergunta se é porque ele é bonito ou se é porque o carro dele é bonito. E pergunta se ela voltou por conta dele ou por conta do carro dele. E ela diz que voltou por causa dele. Ele pergunta se ele dissesse que esse carro não é dele, se isso faria diferença, e ela diz que não. Ela fala que no começo não quis falar com ele pelo calor do momento, diz que estava no telefone e que estava distraída. E mais uma vez ele pergunta da onde ela é, só que dessa vez querendo saber sobre a etnia dela. E ela diz que ela é sul-coreana. E brincando ele diz que ficou preocupado dela ser da Coreia do Norte e ela começa a rir. Ela fala que ela é da Coreia do Sul e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que quer. Ele fala que com essa conversa de compras ele ficou confuso. E depois que ela fala que só disse o que ela pensou, ele pergunta se ela quer ir às compras e ela diz que sim. Ele pergunta o que ela quer que ele compre e ela fala que o Natal já passou, mas que ela não se importaria em ganhar uma bolsa. Ele pergunta uma bolsa e ela fala que uma bolsa e ele pergunta se ela está falando sério. Ele pergunta se ela acha isso razoável e ela diz que ele tem um carrão. Ele fala que ele tem, mas que não é por conta disso que ele vai gastar o dinheiro dele com ela. Ela fala que ela é bonita e ele pergunta: você é bonita? E pergunta se ela sabe quantas garotas bonitas tem ali em Miami. Ela diz que elas não são ela e ele pergunta qual a diferença. E ela diz que ela é simplesmente ela e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e depois que ela diz que sim, ele pede para ela tomar cuidado aí na rua. E fala que ele não quer que ela seja atingida. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e diz que ela está muito perto do carro. E ele ainda fica ali conversando com ela e depois de alguns minutos ele a convida para entrar.
Ele pergunta se ela sabe cozinhar e ela diz que pode cozinhar para ele. Ele pergunta o que ela sabe cozinhar e ela diz que sabe cozinhar qualquer coisa. Ela pergunta o que ele gosta de comer e fala que ele disse que ele gosta de comida coreana. Ele fala que ele gosta de comer muitas coisas e que ele não é muito exigente. Ela diz que sabe fazer massas. Ele pergunta se ela sabe, ela fala que sim e diz que também frutos do mar. Ela diz que também cozinha peixe, mas que não dá para dizer que ela sabe cozinhar caranguejo, mas que ela pode tentar. E diz que ela acha que provavelmente ela se sairia muito bem. Ele fala que isso é muito bom. E também diz que ela ama cozinhar. Ele fala que está preocupado dela cozinhar para ele e queimar a casa dele. Ele pergunta se ela não é uma dessas, mas ela fala que não. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que positivo. Ele fala que entendeu e ela diz que pode mostrar para ele na casa dele. Ele pergunta se ela quer ir para a casa dele e ela diz que sim. Ela fala que eles podem ir para a casa dele, que ele vai poder dizer, entre aspas, se a comida dela é boa. Ele fala que entendeu, pede para ela esperar e diz que ele vai abaixar a capota. Ele pergunta se é a primeira vez que ela entra em um carro como esse e ela diz que sim. Ele fala que mais cedo percebeu que o pneu dele tinha algo diferente que talvez esteja furado e pergunta se ela pode dar uma olhada para ele. E ela diz que com certeza e fala que vai ver para ele. E ele fala que agradece pelo favor. Ela diz que ela é uma boa pessoa e que ele vai perceber isso. E ele agradece. Ela pergunta se é o de trás, ele fala que é o de trás. Esse vídeo começa com o Nair dizendo, caramba, o que é isso? Ele fala que não vai mentir e diz que ela é muito bonita. E diz que ela tem uma tatuagem na perna. Ele diz que vai tentar falar com ela e que nós vamos ver o que vai rolar. Ele pergunta como ela vai e diz que ela é incrível. E depois que ela agradece, ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Chloe. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é dali mesmo. Mas ela diz que não, fala que acabou de se mudar para ali e que ela é de Nevada. Ele fala que também acabou de se mudar para ali e que ele veio de Ohio. Ela pergunta se é no norte, ele fala que é no centro-oeste. Ele pergunta se ela já esteve ali antes e ela diz que uma vez para um torneio de vôlei. Ele pergunta se ela joga, ela fala que já jogou, mas que não joga mais. Ele pergunta por quanto tempo ela jogou e ela diz que jogou por 8 anos. Ele pergunta se ela saiu de Nevada por conta disso, mas ela fala que saiu porque lá faz muito frio. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela fala que está desde julho. Ele fala que então faz uns 7 meses, ela fala que é mais ou menos isso. Ele fala que só está ali há 2 semanas, ela pergunta 2 semanas, ele fala que sim. Ela pergunta como está sendo, ele fala que está bem, mas que está melhor agora que ele está conhecendo. E depois que ela agradece, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está solteira e ela fala que não sabe. Ele pergunta se é ela que não quer ou se ela não encontrou alguém que leve o relacionamento a sério. Ela fala que ela é muito exigente, que talvez seja por conta disso. Ele fala que ele também é muito exigente e que é preciso ser. E ela diz que principalmente morando ali. Ele fala que ainda está ali há pouco tempo, mas que é sempre bom ser cuidadoso. Ela fala que foi isso que ela quis dizer e ele fala que entendeu. Ele pergunta se ela já tem planos para agora e ela fala que só ia tirar umas fotos. Ele pergunta se ela ia tirar uma foto e fala que ela está incrível. Ele fala que ela também está muito cheirosa e pergunta qual o perfume dela. E ela diz que é do John Paul Gaultier. Ele pergunta se esse que é o nome e ela fala que é John Paul. Ele fala que entendeu e diz que é muito bom. E em seguida ele pede o Instagram dela. Ele pergunta se ela já tem planos para depois que ela tirar as fotos. Ela diz que nada, pelo menos até agora. Ele pergunta se ela não tem planos e ela diz que não. Ele fala que já ouviu falar muito bem de um restaurante que se chama Joey e pergunta se ela já ouviu falar. Ela pergunta qual, ele fala que é Joey e fala que é no centro da cidade. Ela diz que já ouviu falar e fala que é dentro de uma galeria. Ele fala que é exatamente isso. Ele fala que já recomendaram para ele e disseram que é muito bom. E ela fala que realmente é muito bom. Ele fala que se ela não tiver outro plano, talvez eles possam almoçar lá. Ela diz que pode ser se for depois das fotos. Ele pergunta se ela precisa ir agora ou se ela ainda tem tempo. Ela fala que não pode demorar muito, mas que ela ainda tem tempo. Então ele a convida para continuar a conversa dentro do carro, isso se ela não se importar. E ela diz que pode ser.
Ele fala que vai ser melhor já que está muito frio ali e ela fala que é verdade. E ele fala: caramba, vamos ver o que vai acontecer. Eles ficam ali algum tempo conversando e depois ela consegue transferir a sessão de fotos dela para a tarde e sai para almoçar com ele.